Uma coisa que não muda, posicionamento de marca. Sem posicionamento não existe marca. Uma palavra escrita numa embalagem não é uma marca. Marca é algo que tem percepções, que tem cheiro, cor, valor, outras dimensões que não é só o nome ou o logo. Isso não muda. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deal Making Podcast. Agora, numa série especial que eu preparei para você, e faz parte da minha audiência, que vocês vão ouvir vários temas interessantes relacionados à expansão e valorização de negócios. E eu não poderia trazer alguém melhor hoje aqui para conversar conosco, um especialista em marketing, meu mentor, meu amigo, que deu origem a tudo isso daqui também, junto com o Edney, que vocês já ouviram no episódio passado. Começamos ali um núcleo e tivemos a grata oportunidade de mentorar muitos jovens empreendedores. Profissional brilhante, que tem uma história de sucesso, passando por várias empresas de primeira linha, de grande porte. Ele próprio vai se apresentar, então vocês vão ter o grato privilégio de ouvir aqui dicas valiosíssimas de marketing do meu amigo Heitor Cavalheiro. Meu amigo, muito bem-vindo. Bem, obrigado. Super alegria, privilégio te receber aqui, meu amigo. Prazer é meu estar aqui nesse projeto, nesse podcast. Para mim é uma honra. E poder contar um pouquinho, dividir, aliás, é o que eu faço hoje, dividir o que eu aprendi e as minhas histórias com os meus alunos hoje em sala de aula, que eu dou bastante aula, e a minha base aí que você citou é fundamental para eu conseguir criar em cima e passar para as novas gerações. Então começa contando um pouco para nós, do início da tua trajetória, como é que foi o marketing para você, como é que isso te chamou a atenção, quando foi, e como é que foi essa longa jornada que você teve dentro desses grupos que fazem parte do imaginário de todo mundo que nos escuta aqui hoje? Sim, como tudo começou, aliás, com uma indecisão. Quando eu estava saindo do colegial, o que eu vou fazer? E eu estudei várias carreiras possíveis e a administração era uma carreira mais ampla, que você poderia depois fazer o que você quisesse, né, trabalhar em várias áreas. Eu acabei fazendo administração, entrei na GV e comecei a estudar. E não gostei muito. Não era uma coisa que me animava até o 5º semestre, quando tinha uma disciplina, uma matéria chamada Introdução à Mercadologia. Olha. Aí eu comecei a gostar, falei, pô, isso aqui é legal. Aí pesquisa de mercado, a sequência marketing estratégico, eu comecei a me encantar e fui trabalhar em agência de propaganda. E uma agência multinacional que tinha um pensamento muito estruturado, tinha suas metodologias, e eu me identificava com aquilo. Eu sempre fui assim, né, de pensar estruturadamente. E comecei a gostar, e eu tinha aquela facilidade de entender que a gente não tem em todos os assuntos. Ali eu percebia que eu mandava bem. E fui indo, aí fui trabalhar na Johnson & Johnson, como você citou, e a Johnson & Johnson naquele tempo, faz tempo, era uma escola de marketing. Tinha investimento em treinamento, tanto que eu começo o meu principal curso hoje, que é de branding, mostrando um documento de 1994, que foi a primeira vez que eu tive contato com uma metodologia de desenvolvimento de posicionamento de marca, foi na Johnson & Johnson, e num curso lá nos Estados Unidos, em New Brunswick, onde fica a matriz da Johnson & Johnson School of Advertising. Então foi muito legal, e eu comecei a ver que eu dava para o negócio. Trabalhei com escovas de dente, fio dental, fui subindo, aí fui convidado para os Estados Unidos, pela Johnson, morei lá um tempo, voltei, lá eu trabalhei com Baby Products, que era a core da marca, né? Aí eu voltei, e quando eu estava chegando no Brasil, a Blockbuster estava se instalando aqui, a velha e boa Blockbuster. Olha só. Para os mais jovens, acho que eles já ouviram falar do que se trata, né? Para os mais jovens, provavelmente os pais levaram eles para ficar brincando na sessão de kids enquanto escolhiam um filme. Isso aí. Basicamente isso. Meus alunos, 90% se enquadram nesse perfil. E a Blockbuster era uma novidade, era uma coisa assim, uma mega store, uma marca de entretenimento. Foi a primeira loja, não sei se você participou disso, mas que costumava dizer bom dia, boa tarde, boa noite quando você entrava nela. Porque tinha um sininho na porta que qualquer posição que você estivesse, mesmo de costas para a porta, você ouvia que alguém abriu. E aí era bom dia, boa tarde, boa noite. E começou até a gente brincando. Pô, cadê meu bom dia? É novidade. Uma obviedade? Sim, hoje. Na época não era. E também trouxe comidinhas, sessão kids, sessão de games.
E os dois grandes, aqui eu vou começar a falar um pouquinho de branding, os dois grandes benefícios que tinham que ser vendidos, que era mais cópia dos últimos lançamentos e variedade. Por isso que as pessoas iam lá, para reduzir a chance de não pegar o filme que eles tinham em mente tirar. Fiquei lá um tempo, aí fui chamado, eu vi o Canto da Sereia, eu era um cara de consumo, trabalhei na Johnson, eu fui para a Unilever. Unilever. Trabalhei lá quase 5 anos, 4 anos e meio, no Brasil, e depois eu fui para o Paraguai. Eu fui ser diretor de marketing do Paraguai, da Unilever Paraguai. E foi uma delícia. Tinha filhos pequenos, enfim, familiarmente foi muito bom. E lá eu era um dos maiores anunciantes do país, porque eu era o diretor de marketing. A Unilever costumava ser um dos maiores anunciantes dos países, né? Então eu tive exposição a muita coisa, lancei Omo, Axe, Rexona, Seda, vários produtos lá. E aprendi muito. Voltando para o Brasil, 5 anos depois, eu recebi a proposta de ir para a Campari, para o grupo Campari, que também aí foi a área, eu fiquei 9 anos lá, foi a companhia que eu mais me identifiquei e que mais as minhas habilidades, meus skills eram necessários. Eu sempre gostei dessas conexões com o consumidor mais abstratas. E bebida é sobre isso, ninguém bebe o que está na garrafa. As pessoas bebem os valores que estão em volta da garrafa. É diferente de apertar um botão, né, e acontecer alguma coisa lá, é emocional, e eu gosto muito disso. Fiquei 9 anos, lancei marcas no Brasil que a Campari não tinha ainda, como Sky Vodka, que foi um sucesso, e Aperol, que aí sim a moçada toda deve conhecer, e eu que lancei no Brasil, e depois foi um grande sucesso. E depois disso, eu trabalhei um pouco em fundo de investimento, 5 anos, comecei a ter contato com o universo de empreendedorismo, de investimento anjo, de venture capital, de private equity, fui me encantando e em 2 momentos da minha carreira, Unilever Paraguai e Campari aqui no Brasil, quando eu cheguei, todo mundo falava, você precisa dar aula, você tem paciência, tem pensamento estruturado, você explica. Eu resolvi, tá bom, então eu vou dar aula. Fui fazer mestrado, fiz, e hoje eu dou aula em 2 faculdades de São Paulo, a Link School e a SPM. E estou feliz da vida, gosto do que faço e vou evoluindo, ensinando o que eu aprendi de uma forma contemporânea que eu posso explicar já já. E o bacana que eu admiro muito em você é que 94, quando você colocou essa data, foi o ano que eu me formei na faculdade também. De lá para cá, quando a gente pensa em marketing, e quando a gente pensa em tudo que circula, né, que o marketing impacta de alguma maneira, hoje o pessoal fala de growth, que tem marketing dentro, junto com vendas, junto com outras coisas. Eu queria ouvir de você o seguinte, na tua percepção, o que mudou? E você pode começar dizendo, não, mudou tudo. Mas o que não mudou? Porque, no fundo, o marketing está baseado no conhecimento do funcionamento da cabeça e do comportamento das pessoas. O que hoje quem faz marketing preserva e preservará? E o que mudou? Conta um pouco do teu feeling, Heitor, porque você, muito mais que um professor, você é um cara que continua em ação diretamente, né? Sim. Você está dentro dos negócios e hoje operando e ensinando, não o marketing tradicional só. Sim. Mas o que mudou e o que não mudou? Conta aí. Eu acho que é uma questão, eu gosto da metáfora do pêndulo, né? Ele era muito estratégico, eu sempre fui mais do marketing estratégico, né? Que é a coisa de você conectar com o consumidor e fazê-lo ter desejo pela sua marca e não necessariamente pegar ele pela mão e colocar o produto na mão. Com o mundo digital ficou mais fácil personalizar. Então o pêndulo foi para o outro lado, né? Esqueceu-se a construção de marca, ficou-se mais voltado à performance, né? Se eu puser R$100 e não vender, gastei mal. Eu acho que não é nenhum nem outro, eu acho que é um meio termo aí que o pêndulo está voltando para se equilibrar. Então eu dou exemplos de coisas uma coisa que não muda, posicionamento de marca. Sem posicionamento não existe marca. Uma palavra escrita numa embalagem não é uma marca. Marca é algo que tem percepções, que tem cheiro, cor, valor, outras dimensões que não é só o nome ou o logo. Isso não muda. Toda startup, mesmo no mundo digital, mais cedo ou mais tarde vai estar lá.
O que muda mesmo dentro do branding, que é a principal ferramenta para você construir uma marca? Por exemplo, lá atrás falava-se muito em público-alvo, né? Aquela coisa do homens de 18 a 35 anos, moradores da cidade de São Paulo, da classe social A e B. Ok, isso são os demográficos de um público-alvo. Evoluiu para se colocar atitudes nesse público-alvo, porque de repente duas pessoas são iguais demograficamente. Mas aí você fala que gostam de surfar no fim de semana, você tira metade. Você já está mais focado no público-alvo atitudinal, que é mais importante. As conexões são mais fáceis para você posicionar uma marca. Com o tempo, passou-se a falar da persona. A persona que é a mesma coisa que público-alvo, só que agora é uma outra forma de escrever. É o refinamento do público-alvo. Exatamente. É aquela pessoa que mais provavelmente consumiria o produto. Ela é fictícia, ela não existe. Mas fala, João da Silva nasceu em São Paulo, estudou em colégios de primeira linha de Goiás e blá, 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 e vai descendo até o gosto que ele tem por frutas. É a persona. Isso deu mais um passo depois com o ICP, que o pessoal fala que é o Ideal Consumer Profile, que é uma ferramenta que eu ensino em sala de aula, mas eu a dedico mais para B2B. Tá? Qual é o Ideal Customer Profile? É Customer Profile, não é Consumer. Customer é a coisa assim, empresas de tecnologia de 50 a 200 funcionários do interior do estado de São Paulo, então você é um produto mais B2B. E quarto e último, que é o que é mais potente hoje no mercado, que está sendo muito usado e cada vez mais as pessoas estão falando e muita gente não sabe definir, é a comunidade, que também não deixa de ser um público-alvo. Então eu cito um exemplo em sala de aula, que um ex-aluno meu montou uma asset voltada para investimentos de aeronautas. Pilotos de avião, comissários de bordo, mecânico de avião, gente que ganha uma grana legal. Acompanhei também. Você acompanhou? Acompanhamos junto. Acompanhou o Adriano, né? Que era o cara. Eu ajudei nos primeiros passos ali da empresa dele e hoje ele trabalha em uma comunidade que ele tem uma palavra, isso não tem preço, que é definir a tal da comunidade. Aeronautas. Você não precisa falar que nasceu, que viveu, que comprou, que foi... Você trabalha nessa indústria, você tem uma vida atarefada, você não entende de investimento, você muda fuso horário, temperatura, pressão, quase semanalmente, você não vai ler lâmina de investimento. Então ele atende esse público-alvo, essa comunidade, como queira chamar. E comunidades estão por toda parte. Assim, eu costumo dar exemplo para os meus alunos. Praticantes de beach tênis. Tá bombando, é uma comunidade. Eles não precisam ser da mesma religião, da mesma raça, do mesmo gênero, mas se eles jogam beach tênis, eles convivem no mesmo ecossistema. Então você pode lançar uma marca de óculos escuro, mesmo que você já tenha essa marca, você lança um produto específico para beach tênis. Outro exemplo que eu cito, caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles são viajantes sozinhos, em estradas, eles precisam de segurança diferente, plano de saúde diferente, eventual. Então você pode criar uma startup focada nessa comunidade, que pode ter um feature, né, que você aperta um botãozinho no painel, aparece alguém para conversar com você ao vivo, porque você não quer ficar acordado. Tá, essa é uma ideia, eu inventei isso na sala de aula outro dia. Então tem muita riqueza aí. Então essas adaptações ocorreram, e é isso que eu me preocupo em fazer, pegar o que está acontecendo e trazer para o que eu conheci, atualizando e mais próximo da realidade de hoje. Agora, Heitor, você tem uma super habilidade, né? Uma perfil pessoal que está na cara, outra trabalho de desenvolvimento, de comunicação, linguagem e tudo mais. Você conta essas histórias, são fascinantes, e eu já fui teu aluno lá no MBA de empreendedorismo, e você sai encantado daquilo, com isso tudo. E você tem uma linguagem que acaba impactando não só uma geração Z, geração X como eu, geração Y, geração Z. Hoje você dá aula em faculdades de empreendedorismo, na Link, na faculdade de empreendedorismo e em outros ambientes também. Mas aqui o nosso público, aqui o meu público está muito voltado para empresários que estão hoje
falando o seguinte, puxa, estou completamente desatualizado, porque eu ainda estou montando o produto e oferecendo para o mercado e eu quero ver quem é que vai comprar meu produto. Eu montei um produto que eu acho bacana, pela minha vivência, pela minha própria necessidade, ou pela necessidade de um grupo que me cerca aqui, eu montei um produto que eu acho super legal. Só que você já coloca uma jornada de inteligência, de mindset, de estratégia, que já fala o seguinte, pô, cara, isso já foi. Primeiro, os caras já pensaram na persona, não, já tem o ICP que está depois da persona, já tem a comunidade que está depois do ICP. A questão é a seguinte, para esse empresário que nos assiste aqui e que fica desesperado de falar, nossa, como eu estou atrasado, ninguém me contou isso aí, eu estou ouvindo pela primeira vez agora. Quem que ele tem que contratar para poder entabular uma conversa? É um consultor? É um mentor? Como é que alguém pode ter um olhar dedicado ao negócio dele para se atualizar rapidamente, para não ser solapado por uma startup leve, inteligente e dinâmica que está crescendo, que está entrando no mercado dele, que ele fala, pô, daqui a pouco eu estou fora do mercado. Como é que ele se atualiza, Heitor? Quem que ele contrata? O que que ele estuda? Como é que ele consegue adquirir uma linguagem mínima para poder conversar com um cara como você? Eu acho que, vendo também toda essa jornada que eu participei, teve uma juniorização das equipes de marketing, né? E eu gosto de uma expressão que alguém usou em algum momento, que houve uma terceirização da estratégia no marketing. Ou seja, quem está dentro das empresas dificilmente consegue elaborar uma estratégia. Eu, na minha época, cresci em ambientes que exigiam que você elaborasse estratégia e te treinava para isso. Então, foi muito prazeroso trabalhar nesse momento. Depois, os profissionais montaram as suas boutiques de branding, agências de marketing, como você queira chamar, que é essa ajuda que o CEO ou uma diretoria precisa ter para trabalhar esses conceitos, porque não são conceitos que estão no sangue de todo mundo. E a equipe que está trabalhando, os mais júniores, não tem muito essa condição. Vão fazer mídia social melhor que eu, vão saber impulsionar post, vão fazer isso, fazer aquilo. Marketing digital, que é o que vão controlar os leads, vão fazer tudo isso. Porém, se você quer conectar com os consumidores num nível mais perene, que você fique mesmo, que ele vai e volte, você continua usando os mesmos conceitos. Dou exemplos. Startups brasileiras que devem ter 10 anos, Nubank. Ele está trabalhando os mesmíssimos conceitos que eu trabalhei quando eu estava nas grandes corporações, que é um público-alvo. Eles começaram com o cartãozinho de crédito, que era o produto, o signature product deles, foram evoluindo, cresceram no Nubank, se posicionaram, começaram a fazer campanhas de comunicação maiores do que só digital, chegaram a patrocinar Jornal Nacional, que é um ícone do offline, né? E no último esforço maior puseram um cinquentão, que é o Matt LeBlanc, do Friends. Por quê? Meio gorducho, meio fora de forma, para pegar um público diferente, porque eles já falam com o meu filho e minha filha. Então tá esse jovem senhor ali fazendo a propaganda de forma cômica, legal. Por quê? Porque eles precisam pegar pessoas como nós, que temos um patrimônio acumulado que pode ser interessante para o banco, e começar a se reposicionar como um banco maior, né? E tudo isso de uma startup. Quer dizer, não precisa ser o Itaú ou o Bradesco ou o Santander. Um cara desse faz. iFood, iFood sofreu a concorrência do Rappi em algum momento pesado. Acho que venceu essa briga e ficou tão poderoso que a campanha atual é que, não sei se você viu, a pessoa bem casual, um cara no Uber olhando os telefones e falando assim, por que eu quero pedir remédio, mas é o iFood, não é comida, iFood. Aí o motorista fala alguma coisa, os dois têm um diálogo e daí vem, eu não lembro qual é o tagline que eles usam, mas aí a vinhetinha é o iFood, aí muda o food para remédio, supermercado, sabe, farmácia, porque eles estão ampliando a base, ficou pequeno o food para eles. Então esse tipo de sensibilidade de como falar para o consumidor que eu não sou só food, não só alimentos,
não é ficar saltitando em frente à câmera no Instagram dizendo agora a gente entrega remédio também. Isso não conecta, isso é ruim, você dispersa. Tem que acreditar que uma forma divertida de se colocar vai fazer as pessoas entenderem a sua mensagem principal, que agora a iFood entrega outras coisas, além de ter sido uma marca que entrou na tua vida de forma divertida, agradável, você baixa a sua guarda e fala, os caras são simpáticos, ainda falam isso. Você entende? Eu acredito muito nisso. E não é privilégio do marketing. O cinema é assim, né? Eu posso falar assim, esse cara é uma pessoa muito violenta e não tem... e sangue frio. A outra coisa é você falar assim, olha, ele engoliu a língua do carcereiro e a pulsação dele estava em 60 batimentos, ou seja, nada mudou na vida dele. É a mesma coisa, só que você está falando de uma forma dramática, interessante, que prende o espectador. Na outra você está sendo óbvio. E as startups começam a crescer, fazem isso. Os grandes empresários, eles precisam, acho, de ter alguém por perto assim. Pode ser um mentor, pode ser alguém no conselho que sente... O problema do conselho é que marketing é muito ativo, né? Então, uma reunião mensal e tal, pouco, acho né, que Heitor? é pouco, Pode ter um comitê, que o cara, uma vez por semana, sei lá, mas acho que o ideal é ter alguém mais preparado para esse desafio e tem que ter muito o aval do CEO ou do dono, do founder, porque é fácil não acreditar, né? E você tem que ter a persistência. Marketing é sobre isso, consistência. A marca não pode ficar esquizofrênica, não pode falar cada vez uma coisa, tem que falar aquilo que foi escrito, que a gente testou, a gente perguntou para o consumidor, ele é esse o caminho, então eu vou por esse caminho aqui. Como que, na tua visão, é o fato do marketing, muitas vezes, ser avaliado pelos resultados de vendas, e sendo que um dos efeitos do bom marketing também dá para medir nas vendas, mas na percepção de valor, quando a gente fala de crescimento e valorização, essa valorização para empresas com um marketing muito bem feito, muito bem estruturado desde o início, estratégico e contínuo e progressivo e desdobrando com evoluções, com inovações no marketing, a percepção de valor da empresa, ela muda completamente com um bom marketing feito. Como é que é para o cara de marketing ter que reportar muitas vezes num board ou mesmo numa reunião de diretoria, onde está lá o CMO, está o CFO, está o CEO, e o CFO fala, poxa, investimos aqui nisso aqui, fizemos um rebranding da empresa, mudamos o posicionamento e eu não estou vendo resultado nenhum, e investi aquilo, o ROAS está dando tanto e não chega... Como é que é para o cara de marketing suportar essa pressão de muitas vezes falar, tá bom, vendas, cadê as vendas? Cara, mas eu não sou só vendas. Eu crio valor para o negócio. Como é que é isso para um profissional como você que com certeza já deve ter passado por situações assim, Heitor? Conta aí. Sim, a gente passa a vida inteira, eu acho, a vida inteira profissional, né? É uma equação difícil de resolver. Uma coisa eu tenho certeza, quando o marketing está bem feito, as vendas vêm, às vezes as vendas entram, e aí todo mundo está feliz, aí não tem o questionamento. Não é só porque as vendas estão entrando, eu lembro de ter eu mesmo, a mesma pessoa, a mesma marca, e ter ter passado anos brilhantes, onde vendas falavam, eu mal preciso vender, os caras me ligam para comprar, né? Tem uma diferença. E o marketing como motor disso. E tem momentos que a coisa não encaixa, que o insight, tem uma coisa de inspiração, marketing, né? A pessoa, eu acho que tem um aspecto importante de ousadia, né? Nós, na nossa profissão, o nosso grande talento está em fazer briefing, né? E aprovar, sensibilidade para aprovar, porque a gente não cria as campanhas, a gente não faz isso, mas olhar e falar, vamos. E geralmente tem que ter um quê de ousadia. Então você vai virar mais de um montão, ou a marca vai virar um pastiche ali que está todo mundo falando aquilo há muito tempo. Então, os grandes momentos da minha carreira que o marketing funcionou como motor de vendas, eu tive essa ousadia e essa percepção de falar. Eu respondi uma pergunta em particular, a pessoa perguntou, posso fazer isso? Eu era um diretor do comercial de televisão na época. Eu falei, pode.
E era meio diferente para a empresa. E foi o melhor momento daquela marca naquele momento. Quando os resultados não vêm, também não se pode esconder, não, eu estou fazendo para o longo prazo e tal, porque tem indicadores que mostram que, ok, vendas não tá vindo, mas olha como a marca tá melhorando a saúde dela, as pessoas valorizam, ainda não consumiram. Tem como ver isso. Tem os pilares do equity, a gente fala, que é consideração, compra, recompra, conhecimento que aumentou, porque não basta só a pessoa estar olhando para o Instagram ou para algum lugar e você achar que ele conheceu sua marca. Às vezes ele está desligado, está pensando em outra coisa. Então, eu não tenho essa resposta assim pronta, porque se eu tivesse, eu acho que eu venderia, né? Porque ela é do milhão. Mas eu acho que por isso que eu digo que depende de duas coisas, basicamente. Do perfil do founder ou do CEO e da cultura da companhia. Tem companhia que tem essa cultura, que cito duas da nossa época. Uma é a Arisco, que foi vendida por Unilever. Não tinha essa cultura. Fazia muito propaganda, mas era o Nelson Piquet e a Xuxa de boné, né, com os produtos na frente. Porque o cara acreditava nisso. A gente vê um monte de gente fazendo isso ainda hoje. Já as grandes marcas que concorriam com eles acreditavam em insights poderosos. Um que eu dou em sala de aula agora, dei essas semanas, da marca Omo, que é se sujar faz bem. Sabe, isso é brilhante. Tá? Que é a coisa que o insight é no aprendizado de uma criança, se sujar faz parte. Ela vai perder se ela não tiver essa parte no aprendizado dela. E o Omo capitalizou em cima desse insight, se sujar faz bem, e agora eles têm uma campanha linda que eu apresento, que é se sujar dá jogo, se sujar dá vitória, se sujar dá beijo, porque tá aviando o posicionamento. E deve estar tendo resultado nas vendas também. Agora, aproveitando esse seu traço super marcante, acadêmico mesmo, para quem não é do game e hoje tá ouvindo uma série de palavras ali que estão todas misturadas e correlacionadas quando a gente fala, por exemplo, marketing, vendas, quando a gente fala de tráfego pago, mercado digital, canais de vendas, até onde vai uma parte, a partir de onde começa a outra. Quando a gente pensa assim, eu vou contratar uma agência de marketing, tudo bem. Tá. Ela vai até onde? Caiu um lead, por exemplo, a partir dali, não, peraí, a partir daqui, já quem atende esse lead já é um SDR, do SDR vai para o closer, do closer vai para o CRM, do CRM vai... até onde, o que é o marketing, o que é comunicação, o que é vendas, como é que isso se compõe se eu estou começando uma empresa agora, por exemplo, ou eu quero... Tô topando aqui esse desafio que o Heitor e o Brian estão propondo aqui no podcast. Puxa vida, realmente eu estou desatualizado com isso aqui, eu preciso me renovar, me reciclar, vou montar uma áreazinha aqui. Eu contrato quem? O que é o marketing? O que é vendas? O que é comunicação? Como é que isso se mistura e promove essa explosão aí que... Vamos lá, respondendo a pergunta por partes. Eu gosto de duas, eu tenho 3 grandes áreas do marketing que eu consigo explicar com alguma clareza o que cada uma faz. Primeiro é o marketing. O marketing é você convidar uma menina ou um menino para sair. Branding é a razão pela qual ele diz sim, tá? Ou seja, eu convido, mas se a marca não tiver bacana, ela diz não quero sair com você. Se tiver bem, diz sim. Então isso é uma coisa que eu até brinco com essa analogia, porque é bem isso mesmo. O branding é o que eu tenho para entregar. Existe uma expressão em inglês que é "What's in it for me?" O que tem aí para mim? Isso que você tem que responder. Tá bom, você é legal, você é bacana, você tem 20 anos de tradição, você é recomendado por dentista, mas o que tem aí para mim? Tá? Tem que sempre se preocupar com isso. E outra terceira grande área do marketing que eu acho que tem que ser é muito confuso, mas eu gosto de uma definição que eu ouvi, é o trade marketing. Então é assim, o marketing te leva até a porta da loja. A hora que você entrou na loja é o trade marketing que faz, tá? Essa é uma boa definição. Mas o que o trade faz? O trade toma conta do shopper. O marketing toma conta do consumer, tá? É a mesma pessoa, mas ele mudou de consumer para shopper quando ele entrou na loja.
Então, tem todo um trabalho aí. Quando você vai um degrauzinho para baixo, que é marketing digital, ou gestor de tráfego pago, gestor de conteúdo, o que for, são pessoas mais antenadas com aquele... Tudo depende do posicionamento da marca, né? Se você está falando, eu trabalhei com bebida alcoólica, e você está querendo gerar conteúdo para o seu Instagram, para o seu post, para suas redes sociais, ou para o seu site, ou para quem quer que seja, eu lembro que perfeitamente que a gente tinha uma ideia de que uma marca nossa tinha que gerar conteúdos de música e de cinema. Não importa se eu vou falar que o Ozzy Osbourne morreu. Eu vou falar disso, porque a marca se sustenta na plataforma de comunicação música. E aí conta uma historinha tal. Claro que o que mais bombava, os posts que mais davam sucesso, tinham sucesso, era drinks. Que tal uma caipirinha hoje? Sextou. O povo se relaciona mais com isso. Mas quando você quer construir, você tem que falar, o que eu vou falar? Vou falar de tudo? Não vou falar de tudo. Vou falar de algumas aqui, tem que escolher. A partir do momento que você escolhe, o cara de tráfego pago, o cara de marketing digital, ele sabe o que fazer. Então esse primeiro passo de branding é fundamental para todos que você vai tomar de decisão depois. Quem você vai patrocinar, que evento você vai fazer. Eu costumo dizer que é ótimo porque te ajuda a dizer não. Porque todo mundo, quando você tem uma marca boa, aparece como o melhor evento do mundo para você patrocinar. Mas se o cara vem falar de música sertaneja e a sua plataforma é música digital, música eletrônica, você fala não para um e sim para o outro, sem tristeza, sem sofrer. Se você não tem, você faz cada vez a marca fica esquizofrênica, como eu falei. E com relação a quem contratar, né, sendo mais específico, é muito importante que essa empresa, que eu sei que é difícil para quem talvez esteja ouvindo, é saber o que ela quer, tá? Porque, eu quero marketing, é muito amplo, porque você contrata um cara muito estratégico, é para ser braço direito do CEO, tá ali do lado. Foi o que eu vivi em algum momento. Era evidente a ascendência que eu tinha ali naquele momento, porque eu era mais senior, eu estava mais tempo na empresa, conhecia muito bem, tinha a cultura da empresa no sangue, isso faz a diferença. Isso é muito bom, essa simbiose é muito boa. E o cara de finanças nunca perdeu espaço, nem o de vendas por isso. Precisa definir o que ele quer. Eu quero vender, eu quero ter sensação de que meu dinheiro está bem gasto. Talvez tenha que ir para um cara mais júnior, mas que tenha domínio dos pushes e da gestão dos leads e como é que ele vai fazer. Se ele quer, cara, tô numa roça aqui, minha marca não tá legal, eu preciso dar... Aí tem que ser alguém mais talentoso, com mais sensibilidade para conexões emocionais do que conexões racionais. Uma pergunta que eu queria te fazer também, que com certeza para a audiência é super valiosa, né? Marketing aplica-se para tudo, para todo tipo de empresa? Eu digo assim, eu trabalho no mercado financeiro, tenho uma consultoria financeira. Será que dá para fazer um marketing indo para as redes sociais ou indo para determinados canais ou me posicionando que favoreceria realmente alguém a me procurar sem me conhecer pessoalmente, por exemplo? Essa é uma pergunta que, por exemplo, quando a gente pega o mercado financeiro e alguns outros mercados, um dentista, um médico, o marketing realmente é capaz de trazer o público dele para perto dele, sem que ele tenha necessidade de se expor pessoalmente, apertar a mão de muita gente? Como é que é essa experiência prática, Heitor, do que você tem vivido aí, resolvido de questões? Comenta aí com o meu pessoal. Então, eu acho que sim, que tem condições de... Eu não quero oversell o marketing, né? Obviamente, eu acredito muito nele. Eu acho que todo mundo tem espaço para fazer o seu marketing. Quando a gente pega uma coisa mais árida, né? E mercado financeiro nem é das piores. Tem, por exemplo, B2B, né? Que é uma discussão. B2B precisa de branding. Claro que é menos importante do que um produto de consumo, mas tem toda uma metodologia para você fazer marketing B2B. Pequenas palavras, eu vou falar duas aqui que quem trabalha com isso talvez possa se beneficiar, que eu vi numa aula, porque não é minha especialidade. E a pessoa falava assim, a gente aqui não está com foco no cliente. Como assim não está com foco no cliente? Não, o nosso foco é o do cliente.
tem uma mudança de preposição na frase. Mas em vez de eu estar com foco no cliente, você sendo cliente, eu vou aí, sento do seu lado e começo a olhar para o que você está olhando. Tá? Isso já muda um pouco a forma de alguém pensar o marketing. Não, né? muda tudo. Eu também acho que você pegar leve para não. Mas muda tudo. E B2B. Aí vamos falar de mercado financeiro. Claro que não é televisão, Rede Globo, a minha asset é tal, não sei o quê. Instagram pode ser meio boboca, porque tem muito ruído e não é tão crível. Mas, de repente, um LinkedIn, posts regulares, um podcast onde eu falo das vantagens de um produto financeiro qualquer ou de algo que aconteceu, o tarifaço do Trump ou alguma coisa que pode ser importante para o mercado financeiro, a confusão aí outro dia a bolsa estava caindo, a bolsa estava subindo por causa de algum movimento político. Se tem um canal onde você ouve, você ganha confiança. Eu acho que tem que construir audiência. Eu tenho até um projeto que eu vou te falar daqui a pouco, que eu estou fazendo exatamente isso, estou no processo de construir audiência. Depois você tem que ganhar reputação, pôr a estrelinha no ombro, né, que você entende do assunto, e depois monetizar. No caso de um produto já estabelecido, vão vir clientes. Pô, Braia, você fala muito de XYZ, então eu acho que eu estava interessado, sei lá, Bitcoin, né? Como é que tem não me faltou o nome aqui, o que é o Bitcoin? A categoria do Bitcoin criptomoeda. Criptomoeda. Você entende muito de criptomoeda e o cara vem, porque ele acreditou em você e claro que o marketing, se você for lá para trás, tem os 4 Ps. O primeiro é produto. Se você é um falastrão que fala e não entrega, você está vendendo um mau produto, então o marketing está mal feito. Agora, se você realmente estuda, sabe, investiu, conhece, as pessoas vão chegar. Então, eu estive conversando com um professor da Link, que talvez você conheça, de finanças, que se chama Denis. Conheço. E ele está falando isso do marketing. Ele é do mercado financeiro. Sim, mercado financeiro. Ele tem uma M&A, uma boutique de M&A. E ele estava me contando, a gente sentou assim numa palestra lado a lado, nos intervalos ele me contava que o marketing, como é difícil, mesmo as ansiedades que o pessoal do mercado financeiro deve ter. E ele tem uma guru lá que ajuda, tá? Paga um fizinho para ela lá e ela ajuda. E ele acredita na consistência, que é toda semana postar alguma coisa, falar alguma coisa e ganhando credibilidade que começa a aparecer um cliente ou outro. E no mercado financeiro tem a vantagem de você não precisa 10 mil clientes, né? Você precisa de 5, eventualmente já valeu o esforço. Então eu acho que sim, funciona, só precisa encontrar o tamanho do estômago, né? Vamos investir num podcast. Podcast é algo que tem, sei lá, 7, 8 anos, né? Que começou a bombar. Pandemia para frente mais. Pois é. Então, provavelmente vai aparecer alguma coisa em breve que vai ser tentador. Aí pode ser que seja um novo caminho para esse produto. Porque os canais, eu estou fazendo alguma coisa agora que eu acho que eu estou um pouquinho atrasado. Mas eu acho que tem que fazer e experimentar. Qualquer marca, mesmo de uma M&A, como a gente estava citando aqui, que não é pequena, mas não é tão visível, né? Tá fazendo e tá feliz. Ele estava satisfeito que estava começando a ter resultados de clientes aparecendo. Uma percepção que eu tenho, conversando com vários empresários, inclusive me colocando entre eles, é que quando a gente vai conversar com alguém especializado em marketing, por exemplo, como você, as primeiras perguntas são super provocativas e positivas e necessárias, mas o medo de respondê-las é imenso. Por exemplo, estou no mercado há 30 anos. Então, primeira pergunta, quem são os seus clientes e quais foram as últimas entregas para eles e onde que você os administra? Como é que você administra o relacionamento? Então aí já começa o cri, você fala, não tenho lugar nenhum, eu não tenho um CRM, eu não sei a última vez que entrei em contato com aquele fulano, inclusive eu nem sei se o meu interlocutor lá continua lá, aliás, certamente ele não está lá, ele já está em outro lugar, então, primeiro, uma perda de histórico. Segunda pergunta é, bom, tudo bem, em qual mercado você está atuando hoje? Vamos segmentar. E eu lembro que no Design Thinking, que eu aprendi com você,
Você mostrava aquele ciclo de afunila, depois abre, depois afunila, depois abre, e a gente vai numa jornada de filtros, tentando trazer do empresário o que exatamente, qual parte da jornada do consumidor a sua empresa efetivamente ajuda. Sim. Aquele job to be done. Qual é o job to be done que você aporta ali a tua solução, né? E eu percebo uma confusão mental e um medo, de alguma maneira, de falar o seguinte: puxa, já tá difícil para mim atacando o mercado todo. Ele tá pedindo para eu escolher. O que você tem a dizer a princípio desse paradoxo de falar, pô, ele tá pedindo para eu afunilar, mas será que eu vou me dar bem diminuindo as minhas possibilidades ao invés de ter uma ação mais ampla, buscando o mercado todo? Porque, pô, eu buscando o mercado todo já tô com desafios. O empresário que está nos ouvindo deve estar perguntando, poxa, se eu vier conversar com o Heitor, ele vai perguntar para mim, poxa, mas de todos os mercados, qual é aquele que você gostaria? Ele fala, pô, mas eu vou abrir mão de 10 para escolher um? Como é que é a eficácia do marketing se você não tem foco? Eu tenho um exemplo, um case meu bem bom. Mas primeiro conceito, né? O professor gosta de conceito. Então, eu acho que uma máxima válida é menos é mais. Sempre em marketing, tá? Até porque você tem mais dinheiro para fazer as coisas quando você tem menos coisas. Se você tem muitas coisas, cada um absorve um pouquinho do seu recurso e ninguém é forte. É melhor você ser muito importante e bom, muito importante para umas pessoas e bom em algumas coisas, do que ser importante para muitas pessoas. Para muita gente. A metáfora que eu gosto também é do foco de luz, né? A gente tem umas luzes aqui, estão iluminando a gente bem. Agora, se eu pegar um desse e começar a colocar panos pretos em volta e fazer um foco, eu vou iluminar espetacularmente um espacinho ali. Isso ajuda quando você está buscando esse sucesso e esse crescimento. Então, vou dar um exemplo agora prático, tá? De empresário brasileiro. Eu participava de um grupo de executivos e quando eu saí do último trabalho, ele descobriu que eu estava procurando, me recolocando e tal, falou, eu quero que você faça uma consultoria para mim. Nós estamos falando da Intelbras. Tá? Conheço bem. A Intelbras hoje é um sucesso. Faz mais de 10 anos isso que eu estou contando agora. Não era isso que é hoje. Ela era um sucesso, mas não era essa consumer brand que é hoje, né? Autoconhecimento, as pessoas sabem quem é. Quando eu cheguei lá, respondendo a tua pergunta, eles chegaram a ter laptop, notebook, telefone celular, tem os telefoninhos de plástico que tem baixo valor, tinham um material material de segurança, câmeras, etc., materiais de redes, enfim, eles tinham um monte de coisa. Switcher, né? Eu brinquei com ele, falou, você quer continuar sendo um switcher embaixo da mesa da recepcionista ou você quer ir para o consumidor te reconhecer? Depois de muita discussão, a gente decidiu focar, Brian, em um grande posicionamento, que é segurança. O Brasil precisa de segurança, é um país carente, assim, todo mundo está sempre precisando de segurança. Não existia uma marca de segurança eletrônica, existia só uma marca de segurança humana, né? Que é Brinks, transporte de valores, ou mesmo aquele pessoal que fica parado embaixo de um guarda-sol no prédio, tomando conta ali do condomínio. Mas segurança eletrônica não existia. Então a gente desenvolveu todo um posicionamento de marca, consequentemente de produto, começou-se a trazer produtos da China, eletrônicos, que atendiam esse posicionamento. Então, interfone, hoje interfone tem muito Intelbras, fechadura de porta eletrônica, câmera de segurança, câmeras de monitoramento, ou seja, todo o pacote foi escolhido aí. Eles escolheram, eles aceitaram, não foi eu que inventei isso, foi um workshop com 40 funcionários que eu fiz, facilitei e fomos escrevendo. Teve uma hora que alguém falou assim, vou tentar lembrar aqui, falou, é a segurança da família, né? Aí levantou a mão um vendedor lá de trás e falou assim, eu vendo pro Itaú, não tem segurança da família envolvida. Ia ficar de fora. Então, como é que a gente faz? Mais umas rodadas de discussão, a gente definiu segurança do seu patrimônio.
seja a família, seja o seu dinheiro, seja o seu automóvel, seja lá o que for. Então você vai ajustando o discurso para atender as várias. Claro que você não vai fazer propaganda para o responsável por segurança do Itaú, você vai fazer propaganda para o consumidor. Para o Itaú você visita, você tem o nome, telefone do cara lá para fazer. Mas o posicionamento da marca cresceu muito. Eles foram para a mídia, aceitaram minha recomendação e viraram uma marca que hoje o consumidor chama pelo nome, todas as câmerazinhas estão, e é capaz de você na sua casa, se você for comprar uma casa, for instalar um sistema de segurança, você cobrar que seja Intelbras. Mas não gosta dessa marca. Ah, não é chinês, não pode Intelbras, que é o grande objetivo final. Foi a escolha. Cadê a rede? Cadê o laptop? Cadê o celular? Não quero. Então tem sim, e a companhia cresceu. Não sei quanto está faturando hoje, mas logo depois já estava faturando uns 30%, 40% mais. Por quê? Porque se apropriou de um território onde ela era praticamente única. Eu estou lendo um livro agora, por acaso, está até na minha mochila, que se chama Zero to One, do Thiel, Peter Thiel, acho que é o primeiro nome dele, que fundou a PayPal junto com Elon Musk. E ele defende o monopólio, mas não o monopólio que a gente tem desde a escola, que é aquele preconceito, né? A concorrência é a melhor coisa do mundo. Ele fala assim, concorrência é o maior destruidor de valor que existe. E ele tem um ponto aí. Ele fala, o monopólio, quando ele se refere, é esse da Intelbras. Sabe? Ele descobriu um oceano azul, digamos assim, e atacou ali a segurança eletrônica e dominou. Aí começa a vir gente. Claro, você sempre vai ter alguns que vão se aproximar, mas ele defende esse tipo de coisa, que é o que as big techs fazem, e às vezes é uma coisa pequenininha. É um ponto, você usou isso, tem a jornada do consumidor, tem os pontos das dores, né? Eu dou aula disso, dei aula essa semana, Blockbuster versus Netflix. Os pontos de dores da Blockbuster, deslocamento até a loja, pagar, multa, devolver, não sei o quê. A Netflix solucionou alguns, você podia ter selecionado só um. Ela solucionou um na realidade, que era enviar o DVD para sua casa, como ela começou. Aí ela soube evoluir para o streaming, mas ela focou num ponto que era uma dor da jornada de consumo desse produto. Seguramente os empresários que nos estão ouvindo têm uma dor aí que eles podem solucionar. Não conheço o negócio de cada um, mas se identificar uma soluciona essa. Alguém vai te ouvir, vai falar, nossa, essa é a minha dor, eu preciso desse cara. A Intelbras já era grande, limpou o portfólio, focou em segurança, sabia o que tinha que fazer, falar, e se lançou aí no mercado e hoje é uma marca brasileira de respeito, né? Heitor, eu sinto que o seu impacto no meio, no mundo onde a gente está, né, seja para os estudantes que têm o prazer de ter aula com você, seja dos empreendedores que você mentora, você como mentor, você faz questão de colocar essa mentalidade mesmo, de colocar atenção no marketing desde a fundação da empresa, sim, porque quando a gente está falando de crescimento, você impulsiona e recomenda que todo mundo viva pensando marketing desde o começo. Sim. E até uma mentoria com você contínua é algo que eu considero valiosíssimo, até por conta da valorização. Quando a gente pensa na valorização, talvez alguém esteja nos ouvindo falando assim, não, valorização, acho que o Brian está querendo dizer aumentar o preço do meu produto, a percepção de valor não é. É que tem uma coisa que é a geração de resultado, o EBITDA, que é importante. Mas a valorização é a criação do equity. O equity, sim, é aquilo que está atrelado à marca, que fala a marca desse cara não depende da pessoa dele, a marca é a marca. Tem um desejo, tem uma entrega em função disso. Então, para a gente concluir esse nosso primeiro papo, porque eu quero ainda fazer aqui uma rodada com mais gente aqui na mesa, para a gente fazer aqueles papos onde a gente misturava tecnologia com investimento, com M&A, com tudo junto e misturado e com você. Mas conta um pouco do teu novo projeto. Aliás, eu já recomendo, todos os meus seguidores sigam o Heitor, porque é uma das contas mais interessantes que eu conheço. Tem sempre uma recomendação de um livro brilhante, de um filme, de um vídeo, de alguma coisa que abre a cabeça. E para quem está acostumado com uma vida mais cartesiana como a minha, olhando números, eu acho aquilo absolutamente brilhante. Então, conta do teu projeto e depois a gente segue para a conclusão e para abrir os novos caminhos aí. Eu vou falar do meu projeto, mas eu queria depois puxar esse assunto a importância para um deal da marca. E você vai me ajudar, porque você é o cara do deal. O projeto que eu lancei há um mês chama Hora H com o professor Heitor.
São aulas que eu dou de 1 horinha, 6 às 7 da noite, terças-feiras, e o curso primeiro são 12 aulas de branding, a gente já fez 7. E, por exemplo, falando aqui pro Bra, ele falando, me ocorreu algumas coisas, umas aulinhas assim interessantes. Quando a gente fala de marca, tudo começa com um nome, né? E a gente fala da importância do nome. Eu mostrei um case lá que eu criei um nome, eu inventei um nome quando eu empreendi, um pouquinho antes da pandemia, a pandemia atrapalhou um pouco. Inventei um nome, era Incredible Nuts. Esse nome é um nome descritivo. Ele meio que descreve o que você faz. Os nomes evocativos são um pouquinho menos fáceis de entender se você não tiver uma explicação do que você faz. iFood é descritivo, né? Se você chamar de, sei lá, Dandan, não é evocativo. Perdão, é evocativo, não é nem evocativo, é bem longe, né? Então você, quando tem um nome, você começa a trabalhar a marca, e ela começa a virar marca quando você traz percepções. Eu vendi esse nome, porque eu registrei no NPI, por um dinheiro que eu jamais imaginei que valesse, porque era legal. O cara nem queria os produtos. Então a marca vale quando tem a marca mesmo, e quando tem o produto, e quando tem só um nome poderoso que pode ser útil. Eu falo para os meus alunos, não subestimem a importância do nome, né? Não pode chamar de qualquer coisa. Então o projeto é esse, a gente vai, primeiro sou eu que estou dando as aulas, o curso é de branding, depois a gente vai ter um curso interessante que eu estou montando, que é marketing, e esse que você falou agora pode ser interessante, marketing meets technology. Não é sobre marketing digital, é sobre marketing em um mundo digital. Então, como o Face Recognition pode facilitar o CRM, como o blockchain pode facilitar a legitimidade de produtos de luxo importantes, coisas assim que acho que pode ser bastante útil. Inclusive, uma das inspirações é um dos livros que está aqui. Então é isso que eu vou fazendo, cursos, ideias e coisas diferentes para o pessoal ir aprendendo. Hoje é tudo grátis, as aulas são gratuitas, e a gente vai fazendo e depois vamos empacotando e aí coloca à venda para quem se interessar depois. Nesse momento é tudo só para vocês me conhecerem e terem essa brilhantemente, com certeza você está fazendo um super trabalho, quase que uma evangelização do marketing no momento em que isso se mostra cada vez mais importante, não só existir, como atualizar todo mundo de coisas que, às vezes, a gente que está num ambiente de empreendedorismo, você convivendo ainda mais do que eu, tem termos aqui que você usou que para muita gente isso aqui simplesmente não existe. Mesmo blockchain, o que é blockchain? Blockchain é uma instituição. O que é isso? O que ele pode fazer por nós? Quando a gente ouve inteligência artificial, abrem-se muitas ideias, muitas luzes, mas ao mesmo tempo de uma forma até assustadora quando você não tem uma diretriz. Mas para a gente fechar, fala um pouco aí como que o marketing ajuda um deal maker, como eu, por exemplo, que estou ali na frente conversando com o cliente, mostrando a importância da empresa que eu tenho para a vida dele. Isso eu adorei quando você falou. Eu sentando no lugar do outro cara. Eu já facilito a vida dele, mostrando como é que seria o encaixe daqui. Não é eu mostrando, entesourando o meu produto aqui. É como é que eu encaixo com o seu aí. Sim. Evitando as dores e trazendo as benesses de uma forma clara, mas também sem empurrar uma venda. Como é que o marketing ajuda nisso para um deal maker? Eu vou ficar pelo lado do proprietário da marca, né? Que é o que eu seria. A marca é o mais valioso ativo intangível de uma empresa, né? Ok, você pode ter empresas de arame farpado que vale mais as máquinas do que aquela marca, mas se você trabalhar a marca, não existe. Primeira coisa que eu gosto de falar para os ouvintes, para os alunos também, não existe. A palavra commodity é bem complicada. Eu não gosto muito dela, porque assim, olha, aqui tem um monte de pedras. Quer comprar? Não. Pedra? Para quê? Não quero. Commodity. Essa daqui, ó, era do Muro de Berlim. A pedra acabou de mudar de valor.
nesse momento que eu falei isso, né? A caneta Bic vale quanto? R$10, R$15, não sei quanto custa uma Bic. O Ayrton Senna assinou o primeiro contrato dele com essa aqui. Também mudou de valor. O valor não é o preço. O valor é uma dimensão que pertence ao outro. Eu nunca vou conseguir dizer para você qual é o valor para você. Só você mesmo vai dizer. Preço eu posso dizer R$15, mas você fala, mas isso aqui vale 1.000 para mim, porque foi Ayrton Senna que assinou. Pô, para um cara fanático por Fórmula 1 isso, para minha filha talvez não vale nem 15, porque ela viu por 12 numa outra loja. Então, o valor é sempre uma dimensão que pertence ao outro. Não tente ser mão pesada tentando imputar valor à sua marca se você não o constrói. É o outro sempre que vai ter isso. E eu incentivo os alunos a investirem, os empreendedores também, os que trabalham em empresa, se for empresa grande já fazem isso, as empresas se preocupam com isso, e aí você pode me dizer, eu acredito que na hora do deal, sempre vai ter um valor à marca se ela estiver bem construída. E não basta ter só um nome ali, porque o cara fala, não, meu nome não interessa, eu falar, ninguém sabe disso. Agora, se você tiver uma dependência do nome, gerou uma reputação, o cara vai estar comprando a marca e não a empresa. E isso pode valer alguma coisa, assim, vale alguma coisa e pode ser a diferença do jogo se você... eu vendo, mas não vendo a marca. Não quero então. Essa é a melhor resposta que você pode ouvir, porque é que a marca tá valor. Agora, eu compro só a marca, pode jogar tudo fora, me dá a marca aqui, X milhões e eu vou usar aqui na minha fábrica. Isso acontece muito. Acontece. E se não acontece imediatamente, com o tempo acontece. O cara desfaz da fábrica, junta as duas tal, mas a marca é o que fica para as pessoas investirem. Claro que as marcas também morrem com o tempo, mas eu incentivo... Não subestimem o poder que uma marca pode ter na hora que você for vender a sua startup ou que na hora que você contar uma história. Eu falei aqui, eu lancei a marca Aperol. A Aperol tem um look and feel. Vou dar um pouco aqui de aula de marketing rapidinho. Ela é italiana, Piazza, Lambretta, Pôr do Sol... Esse é o look and feel da marca. É isso que fica no consumidor, na cabeça do consumidor, quando você fecha ele fala da marca. Isso outra marca não consegue ter, ou vai ter dificuldade para ter, vai ter que construir. Se constrói. E isso faz parte. Então, se você senta numa piscina, a Aperol vai bem. Se você senta no fim de tarde, ele vai bem. Numa balada, talvez você não vai para ele. Porque você se posicionou assim. Isso é posicionamento na veia, né? É isso. Olha, quanto mais a gente conversa, mais oportunidades vão sendo abertas, mais provocações positivas. Eu preciso digerir tudo isso que você trouxe para mim. Um privilégio te ouvir. Nossa audiência também, com certeza absoluta. Queria te agradecer demais e destacar um valor que eu vejo muito em você. Você tem uma capacidade de transferir mais do que conhecimento, mas experiências de vida de uma maneira incrível. Então, obrigado. Você perto de qualquer empresário, empreendedor que tem essa visão de tempo e de valor, realmente o que você tem a oferecer é algo maravilhoso. Então, queria te agradecer demais como amigo de estar aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Com certeza a gente vai estar aqui discutindo um monte de outros assuntos, combinando esse teu expertise com isso que eu prego, que é o deal making. Quantas habilidades um deal maker precisa ter? O deal maker ele tem que ter todas as habilidades. Tem que ter marketing, tem que ter finanças, tem que ter inteligência emocional, tem que ter de tudo. Então, se agregou bastante aqui nessa série Crescimento e Valorização. Queria te agradecer demais e será sempre bem-vindo onde quer que eu esteja. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer ter vindo até aqui. Conte comigo para as próximas mesas aqui. Tá Maravilha. Bom? Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio do Deal Making Podcast. Espero que vocês tenham aproveitado. Tenho certeza que vão levar lições para aplicar na prática a partir de amanhã no seu negócio, na sua empresa. Até a próxima. Um abraço.